Sabrina, eu tiro férias numa época do ano, meu marido tira em outra, e aí meus filhos não conseguem viajar com a gente. E você, super corajosa, faz viagem sozinha com os meninos. Uma solução pra vocês que têm receio de viajar sozinhos pelo mundo é baixar o aplicativo Pinguim, que tá disponível em Android e iOS. É muito simples, você se cadastra, coloca as suas preferências, quais são os seus desejos de viagem, e ali você vai receber várias ofertas de grupos pro ano que vem, grupos pro mês que vem, ou então de viagens individuais que podem ser organizadas especialmente para vocês. Então você tá esperando o quê? Eu já tô lá, vai me encontrar, me manda uma mensagem lá. Oi pessoal, tudo bem? A pedido de vocês, hoje eu tô vindo aqui pra gravar esse vídeo pra falar de cruzeiros. Então, nunca viajei de navio, tenho medo, não sei por onde começar. Apesar de eu já ter gravado alguns vídeos que estão na playlist de cruzeiros aqui do canal, eu vou gravar um especial porque tá chegando a temporada de verão. Tem vários navios aqui na costa brasileira e você pode sim conhecer algum deles. Então, antes de mais nada, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos que têm o desejo de viajar de navio e deixa todas as dúvidas aqui embaixo que eu respondo um por um sim. Então vamos lá. Dicas. Bom, Sabrina, como que eu escolho o meu navio? Esses tempos atrás eu vi que tinha muita propaganda falando que o maior navio do mundo estava na costa brasileira. Eu acho que foi ano passado. O nome dele é MSC Civil. Eu não viajei nele, não conheço, mas sim, ele é um dos navios mais estruturados aqui da costa brasileira. Além dele, sempre tem outros, da Costa Cruzeiros, por exemplo. Já teve navio da Royal Caribbean, então você tem muitas alternativas. A minha sugestão é que você sempre procure uma agência de viagens que vai tirar todas as suas dúvidas sobre quais roupas levar, qual o peso da mala que você pode, como que é lá dentro, se você precisa de dólar ou se você pode levar real. Enfim, você pode ter todas essas informações com um consultor de viagens. E se você tiver dúvida, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um WhatsApp de atendimento de uma agência que eu vou sugerir para vocês. De repente, pode ajudar. Então vamos lá. Além de poder escolher qual cruzeiro, e nesse caso a gente tá falando de cruzeiros aqui pela costa brasileira, as pessoas têm muita dúvida sobre a documentação. Então, muito importante, eu preciso de passaporte para viajar num navio? Não precisa, você pode viajar com o seu RG, mas ele não pode ter mais de 10 anos e ele tem que estar em bom estado. Independente do cruzeiro sair de Santos e fazer Nordeste, ou se ele descer e fazer aquele trajeto da costa ali para descer para Argentina. Então você pode viajar só com o seu RG, não tem problema. Peso de mala. Gente, o peso de mala é diferente do peso de mala de avião. Então é sempre importante checar com a sua agência ou com a empresa que faz o cruzeiro qual que é o peso da mala. E também lembrar que a cabine de navio é muito menor do que quarto de hotel. Então, por mais que se o cruzeiro falar, eu libero 90 quilos, se você levar 90 quilos, as malas entram e você vai dormir no corredor. Assim, basicamente. Não vale a pena. Então, fica restrito e entenda o que levar. No final das contas, as pessoas pensam, ai, mas tem aquela noite de gala, noite do capitão. Gente, a maioria dos cruzeiros não tem mais isso. Porque antigamente a gente ouvia falar que tinha que levar uma roupa social, enfim. É muito importante você entender quais são as noites, porque às vezes tem noites temáticas. Então, sei lá, noite do branco, noite italiana, noite do capitão. Então, entender se você tem alguma restrição de roupa. Sabrina, e aí, eu ando de biquíni dentro do navio? Normalmente, os navios pedem que você esteja com uma saída de banho. Você não pode andar sem camiseta normalmente dentro do navio, até porque o ar-condicionado é muito forte, então nem vale a pena arriscar porque você não quer ficar doente. Como funciona check-in e check-out? Bom, aqui no Porto de Santos, normalmente é recomendado que você chegue com umas 4 horinhas da partida do navio, porque você tem sim um trâmite de checagem de documentação, de bagagem, de despacho da bagagem, você deixa a bagagem do lado de fora e o pessoal do navio coloca as bagagens para dentro e deixa na porta da sua cabine. Então é sempre importante você chegar com umas 4 horinhas de antecedência para fazer esse trâmite. Ai, Sabrina, e o check-out? Como que é feito? Eu desembarco com a minha mala? Não, você não desembarca com a sua mala. Normalmente, eles mandam uma cartinha para sua cabine
um dia antes do término do seu cruzeiro, e aí eles colocam etiquetinhas de acordo com cada navio. Então, por exemplo, o deck 1, a cor é vermelha, o deck 2, a cor é amarela. Tô dando um exemplo aqui, uma suposição. E você tem que deixar a sua mala pronta pro lado de fora, 11 da noite do dia anterior do desembarque. E aí eles colocam lá que você tem que desocupar a sua cabine até 8 horas, por exemplo. Então você tem que seguir essa regra, até porque eles precisam arrumar o navio todo, porque a nova turma entra logo depois do meio-dia. Normalmente, os navios que eu fiz, o desembarque costuma ser entre 7 e 9 da manhã. Então, assim, eles colocam por categoria para não querer desembarcar todo mundo ao mesmo tempo. E eles são super organizados, aí você pega suas malas na saída do navio. Ai, Sabrina, eu não falo inglês, espanhol, como que funcionam os cruzeiros aqui no Brasil? Normalmente, existe uma tripulação brasileira nesses navios que fazem costa brasileira ou Argentina, então você não precisa se preocupar com o idioma, de verdade, você vai se sentir super tranquilo, não se preocupa com isso. Os navios normalmente são all inclusive, então eles têm todas as refeições incluídas, mas alguns deles têm restaurantes especiais. Então, por exemplo, a sua comida tá inclusa no restaurante 1 e 2. E aí você tem uma churrascaria, um restaurante japonês, um chinês, que você paga uma taxa de $30 por pessoa para comer naquele restaurante por refeição. E aí os cruzeiros acabam oferecendo pacote para essas comidas e você reserva com antecedência. Muito importante reservar esse tipo de restaurante com antecedência, principalmente porque os navios são muito grandes e dependendo da época eles podem estar lotados. Outra coisa que é importante saber é que existem pacotes de bebidas. Então, no meu caso, por exemplo, a gente não bebe, então normalmente a gente não compra esse tipo de bebida. Mas existem os pacotes, incluindo whisky X anos, vinho YZ, enfim, que você pode pré-pagar antes para não ter uma surpresa depois. Mas Sabrina, não tem bebida inclusa? Normalmente tem um dos restaurantes que ele é self-service. Todos os navios são assim, são meio parecidos. E aí, lá eles normalmente dão como cortesia ou aquele suco que parece tangue, sabe? Que fica na máquina, ou chá e água. Água não de garrafinha, tá? Água aquela que você coloca numa máquina X. E outra coisa que é muito legal é que normalmente os navios têm sorvete, aquele do cone, como cortesia, que os meus filhos amam. Então isso também é muito bacana. Então assim, é sempre importante você checar quais são os serviços que estão inclusos. E aí, muita gente tem dúvida do tipo, na viagem de navio tudo é cobrado em dólar? Na verdade, o que acontece? Você tem o território do Brasil e aí você tem os navios. Normalmente, eles navegam, né? Tanto que existe uma distância para navegar para os cassinos abrirem. Então, teoricamente, você está em território estrangeiro. A moeda que você vai usar no navio normalmente é o dólar americano. Então, é interessante você comprar um pouquinho de dólar sim antes da viagem, porque normalmente o câmbio a bordo é muito mais alto. Então, vale a pena você levar um pouquinho de moeda. Uma outra coisa, quando você faz o check-in, que você entra no navio, eles pedem um cartão de crédito, que tem que ter um bom limite, sim, e que você deixa lá como garantia das suas despesas. Então, tudo que você comprar a bordo vai ser debitado nesse cartão de crédito. E aí você não tem que ficar andando com dinheiro, você não tem que se preocupar, enfim. E o cartão de crédito precisa ser internacional, tá, gente? Porque o débito vai ser feito em dólar, na maioria das vezes. O cassino só é aberto para maiores de idade, tá? E normalmente, para você jogar, eles pedem dinheiro em espécie. Já vi alguns cassinos aí pelo mundo que você consegue comprar com cartão de crédito. Mas isso não é regra, tá, gente? Então, é sempre bom perguntar antes. E Sabrina, o que acontece se eu passar mal dentro de um navio? Gente, normalmente, os navios têm um serviço médico, que é um primeiro atendimento, e que daí vai poder te atender lá dentro. Lógico que sempre tem um custo adicional, mas os primeiros socorros você vai ter lá dentro. Então é muito importante sempre viajar com seguro viagem. Não esquecer disso. Todo cruzeiro tem free shop, duty free. A maioria dos cruzeiros tem. Eu tô falando dos navios menores, talvez tenha uma lojinha ou outra de conveniência, mas tem sim. E é como o duty free de aeroporto. Tem muitas coisas, tem também muito souvenir que você pode comprar, mas não vá esperando um mega shopping center. Mas você sim pode ter
alguns produtinhos ali de beleza, camiseta do navio, boné, essas coisas de conveniência. E os passeios? Quando eu paro nos lugares, é ideal eu fazer com a empresa do navio? Se você faz com a empresa do navio, na maioria das vezes, vai ser mais caro do que se você contratar um passeio, sei lá, em Salvador, por exemplo. Porque, gente, a gente é brasileiro, a gente sabe onde a gente tem que ir. Então, na maioria das vezes, né? Basta dar um Google, dar uma olhadinha, principais pontos turísticos, enfim, você não precisa necessariamente de um tour. Mas, quando você compra o passeio da empresa de navio, se acontecer alguma coisa no trajeto, por exemplo, ai, sei lá, atrasou, fiquei preso no elevador Lacerda, lá em Salvador. A empresa que faz o tour é responsável por te colocar de volta no navio antes dele sair. Existe uma comunicação entre o navio e o tour. Então você não corre o risco de perder o navio. Eu tenho inclusive uma história que eu em Santorini, eu resolvi que eu ia alugar um barco, fiz direto, porque era muito mais barato. E eu tenho muita experiência em fazer esse tipo de coisa. E aí na hora que a gente chegou de volta, a gente tava no horário pra pegar o navio, mas o teleférico que desce em Santorini, que é aquela imagem que tem os burrinhos descendo assim, e aí tem o teleférico. Tinha uma fila gigantesca e a gente ia perder o nosso navio. E aí a gente desceu correndo de chinelo, pisando em cocô de burro, literalmente. Os 4. Nossa, quanto cocô! Você tem noção do fedor isso aqui? E aí, correndo, a gente pegou o penúltimo botinho pro nosso navio. Ainda agora que chegou lá embaixo, o Leandro falou, ai, tô com hipoglicemia, eu fui correndo comprar uma Fanta pra ele, porque a gente ficou muito nervoso, enfim, não tinha comido direito, e eu acho que não vale esse risco, então fica a dica pra vocês. E também tem destinos tipo Alasca, onde você para, só existe a empresa que presta serviço pro navio e no máximo uma outra, então o preço não vai ser diferente. Os passeios são caros, sim. É importante ver com antecedência, porque são, tipo, passeios assim, helicóptero pra ir no glaciar tal, que tem poucos lugares, porque não existem milhões de helicópteros e param vários navios ao mesmo tempo. Então é importante, quando você comprar o seu cruzeiro, já reservar os passeios para você não ficar sem visitar aquele lugar que você tanto sonhou naquela parada. Porque são destinos, na maioria das vezes, você não volta. Você foi uma vez e você não volta mais. Então, ou você vê, ou você vê. Enfim, acho que são essas as dicas primordiais. Deixa eu ver o que mais. Então, se vocês quiserem saber mais sobre cruzeiros, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Não se esquece de, saindo daqui, assistir a playlist de cruzeiros e deixar todas as dúvidas do que você quer saber. Um beijo e até o próximo vídeo.